Imagina você olhar pela janela da sua mansão e ver algo que desafia toda a lógica da sua vida. Você tem tudo. O carro importado na garagem, a conta bancária recheada, o respeito da sociedade. Mas ao olhar para o quarto da sua filha de 5 anos, tudo o que você ouve é o eco. Um eco doloroso de um silêncio que dura 2 anos. Mariana, sua princesinha, não sorria, não falava, não chorava. Desde o dia fatídico em que sua mãe, Solange, faleceu, Mariana simplesmente desligou. Ela estava ali, o corpo estava ali, respirando, crescendo, mas a alma parecia ter ido embora junto com a mãe. Gustavo Campos, um homem acostumado a comandar impérios, sentia-se o ser mais impotente da terra dentro daquela casa. Ele descia as escadas daquela mansão gigantesca e cada degrau de mármore parecia gritar o quanto ele era fracassado como pai. Do que adianta todo esse dinheiro, ele pensava, se eu não consigo comprar a voz da minha filha de volta? Mas naquela manhã de terça-feira o impossível aconteceu. Gustavo olhou pela vidraça e viu Mariana na calçada. Não apenas lá fora, mas rindo, fazendo gestos animados, pulando, viva. E ela não estava sozinha. Ela estava de mãos dadas com uma senhora que parecia carregar o peso do mundo nas costas, uma velha catadora de latinhas, com roupas surradas e um sorriso banguela, mas que irradiava uma luz que aquela mansão não via há anos. Gustavo quase teve um infarto. O coração disparou, o suor frio desceu pelas costas. Ele correu. Tropeçou no tapete persa, ignorou a dor no joelho e saiu porta afora como um louco. Porque pela primeira vez em 730 dias de silêncio absoluto, ele ouviu o som de uma gargalhada. Para entendermos o choque de Gustavo, precisamos entender o buraco onde ele vivia. Quem olhava de fora, via o empresário de sucesso. Quem olhava por dentro, via um homem quebrado. Depois que Solange partiu, a casa virou um mausoléu. Gustavo tentou preencher o silêncio com medicina. Ele levou Mariana aos maiores especialistas. Neurologistas em Nova York, psiquiatras na Suíça, terapeutas holísticos. Gastou mais de 2 milhões de reais em exames que sempre diziam a mesma coisa cruel. Fisicamente, Sr. Gustavo, sua filha é perfeita. As cordas vocais estão intactas. O cérebro está saudável. Era um bloqueio emocional. Um muro invisível e intransponível que a pequena Mariana construiu para não sentir mais dor. Ela passava os dias na janela, olhando o movimento da rua como quem assiste a um filme mudo em preto e branco. Ela não brincava, mal comia. Era uma boneca de porcelana sem vida. Lourdes, a governanta fiel que estava com a família há décadas, chorava escondida na cozinha. Ela tentava de tudo. Fazia os bolos preferidos, comprava bonecas novas, cantava canções de ninar. Mas Mariana olhava através dela, como se Lourdes fosse feita de vidro. E Gustavo? Ele fugia. Enterrava-se no trabalho, voltando tarde da noite só para não ter que encarar o quarto vazio da esposa e o silêncio da filha. Ele achava que estava protegendo a família trabalhando, mas estava apenas fugindo da própria dor. Enquanto isso, num universo paralelo, a apenas 15 quilômetros dali, na periferia da Zona Leste, o despertador de Dona Irene tocava às 4 da manhã. Aos 78 anos, suas juntas doíam com a umidade da madrugada. O barraco de madeira onde morava tinha goteiras, e o vento frio entrava pelas frestas. Dona Irene lavava o rosto com água fria, fazia um café ralo e saía para a batalha. Ela era invisível. As pessoas nos bairros nobres passavam por ela e não a viam. Ela era apenas parte da paisagem, como um poste ou uma lixeira. "Sai da frente!" gritavam os motoristas apressados. "Não mexe aí!" gritavam os porteiros. Mas Dona Irene tinha uma dignidade de rainha. Ela empurrava seu carrinho pesado, catando latas, papelão, qualquer coisa que o mundo descartava. O aluguel estava atrasado há 3 meses. O dono do barraco, um homem sem paciência, já tinha dado o ultimato. "Mais 15 dias, Dona Irene, ou a senhora vai para a rua." Apesar do medo de virar sem teto, Irene carregava um segredo no bolso do avental encardido. Uma foto plastificada,
gasta pelo toque dos dedos, de uma menininha de 5 anos chamada Sara, sua neta. A única família que ela tinha, levada por uma pneumonia mal curada 3 anos atrás. A dor da perda nunca passou. Dona Irene conversava com a foto. Me dá forças, Sarinha. A vovó tá cansada, mas não vai desistir. Foi essa saudade que fez seus olhos pararem naquela janela do 2º andar da mansão. Quando ela viu Mariana pela primeira vez, o coração falhou. É a minha Sara, ela pensou. O mesmo cabelo, o mesmo olhar perdido, a mesma tristeza profunda. Sem pensar nas regras sociais que separam ricos e pobres, Dona Irene acenou, um tchauzinho tímido. E para sua surpresa, a menina triste acenou de volta. Aquilo virou o momento sagrado do dia. Dona Irene mudou sua rota só para passar na frente da mansão às 7 em ponto. Mariana já estava lá, com o nariz encostado no vidro, esperando. Bom dia, princesa. Irene gritava da calçada, ignorando os olhares tortos dos vizinhos. Lá de cima, Mariana sorria. Um sorriso tímido, quase imperceptível, mas que foi crescendo dia após dia. Eram 2 almas feridas se comunicando sem palavras. A velha que perdeu a neta e a menina que perdeu a mãe. Elas encontraram uma na outra o espelho da própria dor e milagrosamente o remédio para ela. Até aquela manhã. A manhã em que Mariana quebrou o protocolo. Ela desceu, abriu a porta pesada de madeira maciça, atravessou o jardim perfeitamente podado e foi para a rua. Quando Dona Irene viu a menina vindo em sua direção, largou o carrinho. Mariana parou na frente dela e estendeu a mãozinha macia. Dona Irene, com suas mãos calejadas, ásperas, sujas de fuligem e trabalho duro, segurou a mão da menina com uma delicadeza infinita. Você veio ver a vovó, meu anjo? Irene sussurrou, com lágrimas nos olhos. Mariana não falou, mas apertou a mão dela. E foi nessa hora que Gustavo chegou, ofegante, assistindo a cena que nenhum dinheiro no mundo poderia pagar. Gustavo ficou paralisado. Ele viu Dona Irene tirar do bolso uma pulseirinha. Não era de ouro nem de prata. Era feita de linha de pipa, contas de plástico coloridas e flores secas que ela colhia nas calçadas. Fiz para você, pequena, para te proteger. Mariana olhou para aquele presente simples como se fosse a joia mais preciosa da coroa britânica. Ela colocou no pulso e soltou a gargalhada que fez Gustavo desabar no choro ali mesmo, no meio da rua. A senhora fez minha filha sorrir. Gustavo disse, a voz trêmula. Ele convidou Dona Irene para entrar. Lourdes serviu um banquete, mas Irene só aceitou um café com leite. Sentados na sala luxuosa, Gustavo ouviu a história de Sara. Ouviu sobre a solidão. E percebeu que a dor dele não era maior que a daquela mulher. Era igual. Mariana estava radiante. Ela mostrava os brinquedos para Irene, puxava a saia dela, pedia colo com gestos. Mas então, o velho Gustavo, o empresário, o homem de negócios, tomou a frente. Ele estava tão grato, tão desesperado para garantir que aquilo continuasse, que cometeu o erro fatal. Dona Irene, eu tenho uma proposta. Ele disse, pegando o talão de cheques. Eu quero contratar a senhora. Pago 5.000 reais por mês. Carteira assinada. Só para a senhora ficar aqui com a Mariana. É muito mais do que a senhora ganha com as latinhas. Gustavo sorriu achando que estava salvando a vida dela. Mas o sorriso de Dona Irene desapareceu. Ela se levantou devagar, limpou as mãos no avental e olhou nos olhos dele com uma intensidade que o fez recuar. O senhor acha que tudo se compra, não é? Não, eu só quero ajudar. Gustavo gaguejou. O senhor quer comprar a alegria da sua filha. Quer me pagar para ser uma babá de luxo. Moço, eu não venho aqui pelo seu dinheiro. Eu venho porque essa menina salvou meu coração e eu achei que estava salvando o dela. Amor não é mercadoria. Ela caminhou até a porta. Mas, Dona Irene, por favor. Gustavo insistiu balançando o cheque. Guarde seu dinheiro, moço. A minha dignidade não tem preço. Passar bem. A porta bateu. E com ela, a luz da casa se apagou novamente. Nos dias seguintes, Mariana esperou na janela. 7 horas. 8 horas. 9 horas. Ninguém. No segundo dia,
Ela chorou silenciosamente. No terceiro dia, ela voltou para a cama e virou para a parede. O silêncio voltou, mais pesado, mais cruel, porque agora ela sabia o que era ter esperança e a tinha perdido. Gustavo estava desesperado. Ele gritava com os funcionários, andava de um lado para o outro. Por que ela não volta? É orgulhosa. Eu ofereci uma fortuna. Foi Lourdes quem teve a coragem de enfrentar o patrão. O senhor é um tolo, seu Gustavo, ela disse, batendo a mão na mesa. O senhor humilhou a única pessoa que amou sua filha sem pedir nada em troca. A pobreza não tira a honra de ninguém. Ela está lá devendo o aluguel, provavelmente vai ser despejada amanhã, mas preferiu a rua a ser tratada como um objeto pelo senhor. Aquelas palavras foram um soco no estômago de Gustavo. Ele sentou na poltrona e cobriu o rosto. Ele percebeu que sua riqueza o tinha deixado cego. Ele sabia o preço de tudo, mas não sabia o valor de nada. Naquela mesma tarde, o carro blindado de Gustavo entrou nas vielas estreitas da favela. Ele desceu do carro, ignorando o barro que sujava seus sapatos italianos de R$ 3.000. As pessoas olhavam assustadas. Ele encontrou o barraco. Era pior do que imaginava. Madeiras podres, telhas quebradas. Gustavo sentiu uma vergonha profunda de sua mansão climatizada. Ele bateu na porta. Dona Irene abriu, os olhos vermelhos de choro, as malas prontas num canto. O despejo seria naquela tarde. Quando ela viu o milionário ali, na sua porta, ela endureceu o rosto. Veio rir da minha desgraça? Gustavo fez algo que nunca tinha feito na vida. Ele se ajoelhou. Ali, no chão de terra batida, na frente de todos os vizinhos. Dona Irene. A voz dele falhou. Eu não vim aqui como o dono da empresa. Eu vim como um pai. Um pai burro, arrogante e desesperado. Lágrimas escorriam pelo rosto dele. Me perdoe. Eu fui miserável com a senhora. Minha filha está morrendo de tristeza de novo. Eu não quero comprar a senhora, eu vim implorar. Por favor, nos ajude. Não pelo dinheiro, mas porque a senhora é a única avó que a Mariana tem. Dona Irene olhou para aquele homem poderoso, agora tão pequeno e frágil aos seus pés. O coração dela, que era gigante, não aguentou. Ela tocou no ombro dele. Levanta, homem. Levanta que o chão tá sujo. A senhora volta? Ele perguntou, parecendo um menino. Só se o senhor entender uma coisa. Eu sou amiga da Mariana, não funcionária. Amiga da família, Gustavo corrigiu. E eu paguei a dívida do seu aluguel. Não como salário, mas porque amigos cuidam uns dos outros. Aceite, por favor. A volta para casa foi silenciosa, mas cheia de significado. Quando o carro estacionou, Mariana estava sentada na escada da varanda, cabisbaixa. Ao ouvir o som da porta do carro batendo, ela levantou os olhos. Quando viu Dona Irene saindo do veículo, o tempo parou. Mariana não andou. Ela correu. Ela voou para os braços da velha senhora. As duas caíram no gramado, abraçadas, chorando e rindo ao mesmo tempo. Gustavo e Lourdes assistiam, emocionados. E foi nesse momento, entre soluços e risos, que o milagre se completou. Mariana afastou o rostinho. Olhou fundo nos olhos cansados de Irene. Respirou fundo, enchendo os pulmões de coragem e soltou a voz que estava presa. Vó. O som foi baixo, rouco pelo desuso, mas ecoou como um trovão. Vó. Ela repetiu mais forte. Gustavo caiu de joelhos na grama. Lourdes tapou a boca para não gritar. Dona Irene apenas apertou a menina contra o peito e sussurrou. Eu tô aqui, minha neta. A vovó chegou. A recuperação não foi mágica. Foi construída. Gustavo aprendeu a lição. Ele parou de tentar consertar a filha com presentes e começou a estar presente. Ele, Irene e Mariana passavam as tardes no jardim. Plantaram flores. Fizeram uma horta. Dona Irene ensinou Gustavo a sujar as mãos de terra. A terra cura, seu Gustavo. Ela dizia. A gente planta a dor e colhe a flor. Meses depois, numa sessão com a doutora Rafaela, a psicóloga, Mariana desenhou sua família. No papel, havia 3 figuras. Ela, o pai e Dona Irene, todos de mãos dadas sob um sol gigante. E embaixo,
escrito com letra torta de criança: Meus amores. Numa tarde ensolarada, enquanto regavam as plantas, Mariana virou para o pai e disse a frase que ele esperou a vida toda para ouvir de novo: Eu te amo, papai. Obrigada por trazer a vovó Irene. Hoje quem passa por aquela mansão vê algo diferente. Ao lado da casa principal, foi construída uma casa linda, aconchegante, com varanda e rede. É a casa de Dona Irene. Ela não é empregada. Ela é a matriarca do coração daquela família. O jardim tem uma placa de madeira pintada à mão por Mariana e Irene. Jardim Sara e Solange, onde o amor floresceu de novo. Mas a história não termina aqui. O verdadeiro final acontece anos depois. Mariana, agora com 12 anos, falante, alegre e cheia de vida, estava no carro com o pai quando viu um menino no sinal. Ele estava sujo, triste, segurando um cartaz pedindo comida. Os vidros dos outros carros estavam fechados. Ninguém olhava. Ele era invisível. Mariana pediu para o pai parar. Pai, espera. Ela desceu do carro. Gustavo não a impediu. Ele sorriu. Ele sabia o que ela ia fazer. Mariana foi até o menino. Ela não deu uma moeda. Ela tirou do pulso uma pulseira velha, feita de flores secas e linha de pipa. A mesma que Dona Irene tinha feito anos atrás. Ela entregou ao menino e segurou a mão dele, olhando nos olhos. Oi, eu sou a Mariana. Essa pulseira dá sorte. A minha avó Irene disse que, quando a gente usa ela, nunca mais está sozinho. O menino, que não sorria há meses, abriu um sorriso banguela. O sinal abriu, mas o coração de todos que viram aquela cena também se abriu. Mariana voltou para o carro e disse: O amor é um ciclo, né, pai? A gente recebe e tem que passar para frente. Gustavo olhou para a filha, viu o reflexo de Dona Irene nela, viu a bondade de Solange e entendeu que aquele era o maior legado que ele deixaria para o mundo. Não o dinheiro, não a empresa, mas uma filha capaz de ver os invisíveis. E você? Quantas vezes passou por alguém invisível hoje? Quantas Dona Irenes cruzaram seu caminho carregando dores e sabedorias que poderiam mudar sua vida, mas você estava ocupado demais olhando para o próprio umbigo ou para a tela do celular? O milagre da Mariana não custou 1 centavo. Custou atenção. Custou um olhar. Custou um bom dia. Talvez a cura para a sua dor ou para o vazio da sua casa não esteja numa farmácia ou num shopping. Talvez esteja na mão estendida para alguém que precisa mais do que você. Se essa história tocou sua alma, se você acredita que o amor é a única força capaz de curar o impossível, então faça parte da nossa família. Inscreva-se agora no canal. Aqui, nós não contamos apenas histórias. Nós espalhamos sementes de esperança. Deixe seu like se você também se emocionou com a Mariana e a avó Irene. E me conta nos comentários. Quem foi o anjo que apareceu na sua vida quando você mais precisava? Eu quero ler sua história. Até o próximo vídeo e nunca se esqueça: o bem nunca é desperdiçado.